está em nosso meio. Esta palavra me faz entender nesta noite que eu posso adorar, eu posso chorar na presença de Deus, eu posso me derramar apesar da aflição, apesar da dor, porque Jesus está em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Queridos, eu peço paciência de vocês para a introdução. Vou compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem nunca é nossa, a mensagem é de Deus. Se porventura dentro da mensagem você se entristecer ou você se sentir confrontado, dobra os teus joelhos quando tu chegar na tua casa e reclame para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a mensagem é de Deus, a mensagem ela não é nossa. E eu orei e pedi ao Senhor que eu quero nesta noite vidas para Jesus. Louvado seja Deus. E que a igreja possa interceder por nós, para que Deus possa continuar falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente possa entender um pouco sobre o livro do profeta Isaías. Nós precisamos entender e compreender quem foi seu pai Amós e quem foi o próprio Isaías. A tradição judaica, ela nos ensina que Amós era irmão de Amazias, rei de Judá, o que fazia de Isaías, profeta, um membro da família real. Isaías, com certeza, ele foi casado, teve filhos e provavelmente ele morou em Jerusalém. O que acho mais interessante do título do seu livro é que o título já apresenta o livro como sendo a visão de Isaías. E a Bíblia nos ensina, e nós sabemos, que os profetas de Israel eram de fato videntes. O próprio Isaías, no capítulo 6 e versículo de número 1, ele fala, e está escrito, que no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Isaías, ele vai compartilhar conosco a sua mensagem escrita, da sua visão. Isaías, ele é um profeta que não somente profetiza aquilo que Deus me fala, mas ele também profetiza aquilo que Deus me mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o livro dele começa dizendo: visão de Isaías, filho de Amós. O livro de Isaías é uma visão que revela, através de símbolos, um modo de ver e viver centrado em Deus. Este livro ele vai nos oferecer a verdadeira alternativa para as falsas aparências deste mundo. Por que, pregador? Porque o livro de Isaías é uma visão que revela as verdades dos céus. Sua mensagem não é difícil, sua mensagem é relativamente simples. Repare que dentro do livro, a primeira coisa que Isaías faz, ele acusa o pecado do povo de Deus que havia se rebelado contra aquele que o redimiu, contra aquele que o criou. A segunda coisa que o profeta Isaías faz, ele ordena que esses pecadores analisem e reformem os seus caminhos e voltem a agir de maneira obediente, e voltem à posição de adorador, e voltem a entender que Deus é que merece ser adorado, que Deus é que salva, que Deus é que liberta. A terceira coisa que Isaías ensina no seu livro, ele anuncia o juízo de Deus sobre o povo por conta dos seus pecados. E só então é que Isaías vai revelar a futura restauração que Deus traria ao povo, ou pelo menos ao remanescente fiel. E é como parte desta restauração do povo de Deus, Isaías ele viu tanto o juízo como as nações voltando para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Isaías, a gente vê ele em 2 partes. A primeira parte do capítulo
e dentro do seu próprio templo, Isaías ele vai profetizar tanto nos dias de Uzias, como nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Só que nesse período de tempo havia uma ameaça externa. Nos dias de Isaías, o grande império assírio estava ascendendo ao poder no Oriente e fazia recair sobre Judá uma certa ameaça. Em quem confiar diante da guerra às portas? Em quem buscar socorro? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estudando este livro, o interessante é que ele levanta uma questão do que e em quem confiar. Se intensificou muito em duas ocasiões. Israel e Judá se viram apertados. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa festividade é sobre posicionamento. É para nós entendermos que em tempos difíceis a igreja precisa se posicionar. Que em tempos de adversidades a igreja precisa se posicionar. A igreja sempre viveu períodos obscuros, desde que entendeu que se entendeu como igreja. O livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo 1, quando a igreja primitiva recebeu o poder do Espírito Santo, desceu um poder tão glorioso, desceu um poder tão lindo, que eles saíram anunciando a palavra. Só que se iniciou a perseguição, mas quanto mais perseguia esta igreja, mais ela se posicionava em Deus. Quanto mais afligia os irmãos desta igreja, mais eles clamavam, mais eles oravam. A igreja primitiva nos ensina que em tempos difíceis ou em tempos de escuridão, nós não temos que fazer esse negócio de manifestação. A igreja que se entende como igreja, ela dobra os seus joelhos e vai clamar diante de Deus. A igreja que se posiciona como igreja diante dos tempos difíceis que estamos vivendo, ele entra na porta do seu quarto, clama ao Deus do céu, porque o Deus do céu nos faz entender que ele tem poder de mover céus e terra. Ele que coloca na cadeira da presidência, mas também é ele que tira, é ele que faz todas as coisas. Não se preocupa com quem está sentado na presidência, se preocupa com o teu lugar no céu. Eu sinto a graça de Jesus nesta noite. Ela mandará da folha, mandará da súria. Nós estamos entrando tantas coisas. Muitos de nós estamos priorizando tanto meios de políticas e estamos esquecendo que na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2 e versículo de número 4, ele vai aconselhar a Timóteo, dizendo: Timóteo, em um soldado envolvido ou chamado para a guerra, se envolve em negócios desta vida. Por que, Paulo? Porque ele entende que ele foi chamado para agradar aquele que o chamou, aquele que o recrutou. Paulo está ensinando a Timóteo a se colocar na
Eu vou te dizer uma coisa no nome de Jesus. Se você sair do culto de Jeová, Deus vai levantar alguém para apertar o negócio pro teu lado, para tu voltar de volta à posição, para tu voltar a ser um crente de verdade, para tu voltar a ser um adorador de verdade. Quanto tempo faz que tu não ora mais? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você pode ver que Deus ele trabalha assim. O tempo de Juízes, Israel ora para com Deus. Ora, Israel se afastava de Deus. O que Deus fazia? Quando eles estavam em meio ao aperto, eles clamavam. Mas quando Deus concedia a graça, concedia a paz, Israel virava as costas para Deus. Aí cada tempo Deus levantava um juiz, cada tempo Deus fazia um negócio para trazer Israel de volta para si. Mas o que eu acho interessante é que no ministério do profeta Samuel ele vai olhar para Israel e dizer: olha, se é de fato, se é de verdade, que vocês estão voltando para Deus, tira do meio de vocês os deuses estranhos e adora somente a Deus. Aí Samuel pega uma pedra, coloca entre Mispa e ele diz: olha, até aqui ele aceitou essa brincadeira. Até aqui um dia vocês adoravam, outro dia se afastavam. Esta pedra é o limite, Israel. Hoje vocês têm que entender: ou vocês são Deus, ou vocês não são. Ou vocês tomam a posição de igreja, ou vocês não tomam. Ou tu não. Vai ser para você. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que está escrito. Repare bem nesse texto que nós vemos, que essa palavra é um chamado poderoso para nós se posicionar diante das dificuldades, diante de tempos difíceis, em que tudo parece desabar sobre nós. Esta palavra ela vai nos encorajar a se firmar espiritualmente. Esta palavra é um chamado para nós nos encontrarmos em Deus e criar raízes em Cristo. Glória a Deus. Isaías, dentro desse texto que nós temos, ele está falando sobre uma alegria futura, sobre uma felicidade futura, uma alegria que virá, uma glória que virá. Mas para você viver esta glória, para você viver esta alegria completa, repare que ele diz: tu quer viver, tu quer experimentar, fortaleça as tuas mãos. De Deus. Fortaleçam as mãos frouxas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse texto nos ensina que a gente tem que sim reconhecer as nossas fraquezas, mas a gente não pode sim entregar ela. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que Deus não sabe que tem momentos da nossa vida que bate a aflição, que bate o desânimo? Você acha que Deus muitas das vezes já não nos viu chorar, clamando e dizendo: Senhor, não dá mais porque está doendo? Senhor, não dá mais porque eu não sei pregar, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo? Jesus, aqui hoje eu paro. Mas se você nesta noite entrou desanimado, com as suas mãos fracas, desânimo, medo, cansaço, hoje nesta noite, como já foi falado, Deus vai soprar vida sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai te envolver. O Espírito de Deus vai te abraçar de tal forma que nunca mais você será a mesma pessoa. Mas para isso você tem que ter sede. Para isso você tem que buscar. Ele quer te dar. Ele quer te envolver na glória. Mas vai ter que buscar, irmão. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Tu acha que Deus dá pérolas de qualquer forma para nós? A Bíblia fala que Ele dá pérola para pouco. O que é porco, pregador? O que é que tu quer dizer? Por que tu está perto do negócio? Eu estou falando para você aquilo que Deus está falando ao meu coração. A gente precisa entender que o caminho que nós estamos caminhando não é beco, não é viega. A Bíblia fala que esse caminho é estreito. A Bíblia fala que se eu querer alcançar este beco, eu tenho que me esforçar. De Deus. Eu tenho que buscar. Eu tenho que me posicionar todos
frustração, em meio ao cansaço, Elias entra na caverna. Só que a Bíblia fala que antes dele entrar na caverna, ele foi para o deserto no caminho do dia, ficou debaixo de um pé de zinco, olhou para Deus e disse: me mata, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, para mim não dá mais. Desânimo, mãos fracas. Senhor, para mim já deu. Aí eu acho interessante é que o anjo do Senhor chega até Elias quando ele dorme. Toca-me, ele diz: Elias, come pão e bebe água, porque grande e longa é a caminhada. Talvez você entrou aqui nesta noite aflito, desanimado, mas o Senhor te diz nesta noite: come pão e bebe água, porque não vai ser hoje que tu vai entregar o teu carro, não vai ser hoje que tu vai desistir do céu, não vai ser hoje que tu vai ceder ao pecado, porque hoje, nesta noite, Cristo está aqui para restaurar tuas forças dele, para te dar vida, para te levantar, para te animar como animou Elias. Você não vai desistir hoje, você não vai parar hoje. Nós precisamos entender isso. Você que hoje, se porventura no termo da mensagem, sentir a glória, o desejo de vir para Cristo, eu já vou te deixar bem atento. Você precisa entender que neste caminho com Jesus tem pedrada, neste caminho com Jesus tem dificuldade, neste caminho com Jesus tem aflição, neste caminho com Jesus tu vai chorar, neste caminho com Jesus tu vai passar por luto, mas também neste caminho com Jesus tu vai experimentar a glória do céu, tu vai experimentar o poder de Deus, tu vai ver milagre acontecer, tu vai ver ele fazer grandes coisas, porque você não vai negar a Jesus. Aleluia! Esse é o caminho do céu. Está na Bíblia, está escrito, não é invenção do pregador, é tempo de se posicionar, porque o teu alvo é o céu. Só se posiciona em Deus quem tem desejo de morar no céu. De Deus. Só se posiciona em Deus quem tem desejo de vontade de ter intimidade com Deus. Jesus falou que Ele é a água da vida, Ele é água para quem tem sede, quem não tem fica com sede. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem sede, beba. Se não tem, não beba, mas tu está perdendo. De Deus. Você que me ouve precisa entender. Não é fácil andar com Jesus, não, mas Ele é que é o nosso guardador, Ele é que é o nosso consolador, Ele é que nos ajuda, Ele é que é o caminho, Ele que é a vida verdadeira, Ele que tem a alegria verdadeira, Ele é que nos sustenta. Oh, aleluia! Por isso, a segunda coisa que esse texto me ensina é que eu tenho que assumir uma postura firme diante da luta. De Deus. Porque tem. Quem é crente em Cristo sabe que tem. Luta tem demais. Prova tem demais. Irmão, mas tem cada gozo, tem cada alegria com Jesus. Glória a Deus. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa só. Você vai ver que até o apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reinava sobre Jesus, ele teve um certo dia que jogaram ele dentro de um tacho de óleo, não conseguiram matar o apóstolo João, colocaram numa ilha deserta chamada Patmos. A aflição veio sobre João, João está ali desanimado, João está ali sozinho, porque disseram: não vai ficar aqui até morrer, ninguém vai vir me visitar,
o que nos mantém de pé, é a sustentação do corpo humano. O interessante é que no livro de Daniel, no capítulo de número 5, versículo 6, quando o rei Belsazar assume o trono, a Bíblia fala que ele viu a mão escrevendo numa parede, a mão de Deus. Ele ficou com tanto medo que os seus joelhos relaxaram, e está escrito que batia um no outro, só porque ele viu a mão de Deus. A gente precisa entender que se eu quero almejar o céu, se eu decido, ou se eu quero experimentar a glória última do céu, eu preciso me firmar. Eu preciso ter postura de cidadão do céu. Eu preciso me posicionar como cidadão do céu. E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que Paulo escreveu a Colossenses, capítulo 3, versículo 16, quando diz: tu quer ser grande mesmo, tu quer se posicionar em Deus, tu quer experimentar a glória de Jeová, tu quer ir mesmo para o céu. Então tem o que fazer, Paulo? Faça morrer a natureza terrena, a prostituição, a lascívia, a mentira. Faça morrer esse negócio que aqui eu adoro, mas em casa eu estou falando palavrão. Irmão, a nossa boca é santa. Santo Deus de Israel, a Bíblia nos dá receita para viver em santidade, mas a gente não quer. A Bíblia nos dá receita para vivermos em comunhão, mas a gente não quer, que está fora da posição de Deus. Sai de cima do muro. Ou você é crente, ou você não é. Ele anima, ele nos levanta, ele nos fortalece, ele nos dá graça, ele nos sustenta, ele nos ajuda, mas também ele quer de compromisso. Seja dele mesmo, seja certo mesmo. Verdade. Isaías já profetizava antes do capítulo 6, mas repare que quando ele foi chamado, repare que ele começa profetizando. Só que quando ele se achou diante de Deus, Isaías teve que levar sobre a sua boca uma brasa de fogo, uma penagem do altar. E tem crente nesta noite que Deus também vai colocar uma brasa de fogo na tua boca. Não é somente para te santificar, é para limpar essa tua boca suja. Porque ele tem falado coisas que não tem agradado ao papai. Tu tem falado coisas que tem esquecido ao Espírito Santo. E ele te diz nesta noite: vou eu limpar a tua boca, limpar o teu corpo, para que tu possa ter um lugar no céu. A Santo Deus de Israel. Irmão, a gente precisa ser crente de verdade. A gente precisa tomar posição do céu. A igreja, eu e você, precisa ter desejo por Deus. Amar a palavra, amar o teu irmão. Você precisa ter comunhão. A intimidade com Deus não se dá no momento. A santidade não se dá no momento. É o buscar, é você perseverar. E eu costumo dizer que o céu não é de quem prega bem, o céu não é de quem louva bem, o céu é de quem está expulsando o demônio, é de quem está curando enfermos e fazendo muitas coisas maravilhosas. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24, que o céu de glória é daqueles que perseveram até o fim, é daqueles que não desistir, é daqueles que estão mesmo sofrendo, mas estão caminhando, mesmo ferido, mas estão caminhando. O céu é de crente perseverante. Se tu desistir, tu vai ficar de fora. Se tu não santificar tua boca, tu vai ficar de fora. Se tu não largar a prostituição, tu vai ficar de fora. Talvez não é isso que tu quis ouvir esta noite. Talvez não foi para isso que tu veio nesta noite. Mas é o Senhor que está falando ao teu coração. Quer ir para o céu? Faça morrer a natureza terrena. O Espírito Santo é Ele que dá. Os dons espirituais é Ele que dá. É Ele que faz todas as coisas. Na hora de matar a carne, ela para mim disse: quer ir para o céu mesmo? Quer ser santo? Quero, Senhor. Faça morrer a tua natureza terrena. É tudo que é responsável. A responsabilidade é tua. Fazer morrer em ti tudo que não presta. Pecado,
Porque um dia, certamente, todos vocês, sendo crente ou não crente, vai se encontrar com o Pai. Todos nós vamos comparecer diante do juízo. Não brinca de ser sério. De Deus. Não brinca de ser triste. Meu Deus. Quando os filhos de Eli, Hofni e Finéias, insistiram no pecado de prostituição, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eram meninos perversos, insistiram tanto na prostituição que o próprio pai chamou para aconselhar, para advertir-os. O que eu acho interessante é que ali, quando chamou seu filho, disse: meus filhos, o homem pecando contra o homem, Deus é o árbitro, mas o homem pecando contra Deus, quem poderá interceder por ele, meus filhos? Quem poderá ajudá-los? Deus. Pode pecar contra o teu próximo, mas não insista em chamar a ira de Deus sobre a tua vida. Porque muitas vezes a morte vem, a doença vem, a enfermidade vem por conta de algo que insistiu. De Deus. E a Bíblia fala que eles não deram ouvido ao Pai, porque o pecado é tão demais. Está escrito na palavra do Senhor, que eles não deram ouvido, porque agora o próprio Deus queria matá-los. Por quê? Porque eles estavam insistindo muito em prostituição, em adultério. Mas o que é isso, pregador? Estava fora da posição. Eles estavam dentro do santuário de Deus, oferecendo os seus sacrifícios em pecado. E você nesta noite, talvez hoje você veja aqui, está cantando, está pulando, está rodopiando em Deus, está se alegrando, mas o Senhor te pergunta nesta noite e te afirma: eu sei como está a tua vida diante do meu altar. Meu Deus. Te conserta nesta noite com Jeová. De É Deus. melhor se consertar na terra e ser envergonhado na terra do que ser envergonhado no céu diante de Deus. Meu Deus. Outra, com Jesus. De Deus. Finéias brigaram, a morte veio. A arca da aliança foi tomada, porque nesse tempo Israel vivia fora da posição. Uma hora estava no uma hora não estava. Uma hora buscava, outra hora não buscava. Mas quando se levantou Samuel, Israel teve que se aprumar. E Deus está levantando Samuel nesta terra para que trazer de volta com este que nos levar. Glória a Deus. Deus está levantando Samuel nesta terra para te trazer de volta para a posição. Dá ouvido para o conselho de Samuel te dá. Dá ouvido para a mensagem que Samuel te oferece. É melhor ser envergonhado na terra do que ser envergonhado no céu. Deixa o pecado de mão. Meu Deus. Senhor, é tempo da gente se posicionar. Firma os teus joelhos, fortalece as tuas mãos quando você está no Senhor. Por que, pregador? Porque a nossa força, daquele que busca, daquele que tem sede, daquele que almeja o céu, a força dele vem lá do alto. Glória a Deus. A alegria dele é do alto. Aleluia. E toda vez que me fala obviamente a força de Deus, eu me lembro Paulo falando para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, dizendo: olha, tomai toda a armadura de Deus. Mas para que, Paulo? Eu vou lutar, eu vou guerrear. Essa armadura é para que te encontre o inimigo. Não, esta armadura é para te resistir. Glória a Deus. Esta armadura que a Bíblia nos dá não é para você pegar e bater de frente com o diabo, não. Esta armadura está escrita que é para resistir aos ataques do diabo, porque quem luta por nós é Deus. Ele que peleja as nossas lutas, mas não jogue fora a armadura que ele já te deu. Não jogue fora a responsabilidade De Deus. Glória a Deus. De Deus. porque ele está na casa. A Bíblia nos oferece a armadura, mas não é para você lutar, é para te resistir. Porque você pode. É tão lindo nós servirmos a Deus, pastor, porque Ele já fez por nós aquilo que a gente não conseguiria fazer. Ele já alcançou para nós a salvação. Hoje a porta da graça está aberta.
Mas ele é tão bom que você vai dar uma armadura para vocês resistir. Porque vai vir tentação, vai vir males. Mas não deixa de dar a armadura que Deus te dá. Quando você joga no Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus sempre buscou um compromisso, um relacionamento com o homem. Mas nem todos querem. Nem todos almejam. Nem todos têm sede de beber nessa fonte. Nem todos têm vontade de andar neste caminho. E Deus não vai te obrigar a entrar neste caminho. Vem aqui quem tem sede. Vem aqui quem tem fome. Vem aqui quem entende que o seu lugar não é aqui. O seu lugar é no céu. Por isso eu devo tomar uma posição e entender que aquilo que acontece na minha vida, que a minha confiança não deve estar na minha intelectualidade. A minha confiança não deve estar na minha sabedoria. A minha confiança tem que estar inteiramente em Deus, porque é Ele que guerreia as minhas guerras, é Ele que luta as minhas batalhas, é Ele que me guarda, é Ele que nos sustenta. E hoje, nesta noite, é Ele que está nos chamando para se posicionar, porque Cristo está voltando. E para você experimentar esta glória que Isaías está falando, irmão, não precisa tomar posição. De Deus. Aqui é uma alegria que virá. É uma alegria futura. Isaías fala no versículo 5 que naquele dia a glória vai ser tão linda que os olhos dos céus vão se abrir. De Deus. O caminho ninguém vai poder mais errar. Porque hoje gente que está no caminho da bênção, mas está criando outros caminhos. Está tendo uma oportunidade, estamos caminhando para o fim, de experimentar uma glória que ele nunca experimentou. Mas ele prefere amar os prazeres carnais, prazer da carne. Ele não tem mais vontade, não tem mais ânimo de sentir Deus, não tem mais alegria na oração, não tem mais alegria dentro da casa de Deus. A gente está cabisbaixo, está entristecido. E muitas das vezes não é porque Deus não está na casa, é porque é você que já há muito tempo perdeu o contato com Deus. É porque é você que já há muito tempo está amando o pecado. Talvez não é o que você veio ouvir esta noite. Meu Deus. Mas é a mensagem que Deus confiou ao meu coração. De Deus. A gente está nesta festa linda falando sobre posicionamento. De Deus. Tem que se posicionar como crente, Aleluia, Deus. como cidadão do céu. De Deus. Crente tem que fazer a diferença por onde passar. E a Bíblia nos ensina que a igreja primitiva, eles eram tão diferentes, eles eram tão cheios de Deus. Tinha as intrigas sim, tinha contenda sim, mas tinha comunhão. De Deus. Eles tinham contato em oração. No capítulo 11, versículo 26, no livro de Atos, a Bíblia fala que aquilo que eles viviam era tão lindo que uma certa vez eles passaram por Antioquia e só pelo andar, só pela maneira de viver, alguém olhou para eles e disse: olha, eles se parecem com Cristo, eles se parecem com aquele Nazareno, porque as atitudes de Pedro e os demais apóstolos refletiam no corpo deles a glória de Jesus. As atitudes de Jesus eram visíveis na vida do apóstolo. Hoje são poucos aqueles que são verdadeiramente cristãos. De Deus. Crente ele erra, crente ele cai, porque ele não pode permanecer no pecado. Porque ele não pode insistir no erro. Porque eu já falei, se tu insistir no pecado, se tu insistir no erro, cuidado. Porque vem enfermidade. Às vezes ele morre. Deus. Querido, vai ver que pensa que Deus é um Deus que dá por bem, só Deus que dá graça. Mas está na Bíblia, a gente prega aquilo que está na Bíblia. Mesmo Deus. Quantas vezes ele não teve que ferir o homem para entender que ele precisa de Deus? Repare no rei Ezequias, Isaías disse: olha, Ezequias, organiza a tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai mais viver. Só que Ezequias, ele tinha receita, Ezequias tinha a ceia. Recebe uma profecia de morte. Se fosse qualquer um de nós, ia se afligir, ia para o quarto, ia chorar, ia se atribular, ia até chamar um profeta de endemoniado. Mas Ezequias não.
retroceder o relógio de acaso pela tua vida. Hoje, pastor, tem que falar um negócio desse, sai falando mal do pregador, sai dizendo que foi Deus que não falou, sai dizendo que foi o diabo. O diabo não sabe de nada. É Deus quem dá, é Deus que tira. Às vezes queremos trazer de volta para a posição, ele vai lá e nos fere. De Deus. Às vezes ele permite a enfermidade vir só para te entender que tu tem que orar, que tu tem que clamar, que tu tem que ter vida no altar. Deus. Hoje Deus está te dizendo: é tempo de se posicionar, é tempo de voltar ao contato com Deus, é tempo de você estar enlaçado com Deus em intimidade. De Deus. É isso que a Bíblia nos oferece. Aleluia. Se tu quiser, está aqui a receita. Se não quiser, tu vai perder o céu. De Deus. Eu falo vocês no Senhor. Aleluia. Estamos indo para a conclusão. Repare que até o apóstolo Pedro, homem de Deus, que a Bíblia fala que até a situação por que passava, irmão, esse cabra antes de receber o batismo, era um cabra avulso, era um cabra que tudo era na espada. Mas depois ele tomou mesmo uma posição. Tudo isso só porque ele disse: Pedro, tu não é crente, é aquele que está andando com Jesus. E isso está na Bíblia. Tem muito de nós que estamos andando com Jesus, mas ainda não somos crentes, porque as nossas atitudes falam algo diferente daquilo que ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que diz que é certo, mas as suas atitudes não refletem a atitude de servos, de servo de Deus. E Pedro, ele experimentou isso no próprio Cristo. Tudo que Pedro: Senhor Jesus, se tu morrer, eu também vou morrer. Eu dou a vida por ti. Andava com Jesus, aprendeu com Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, Deus. tu anda comigo, mas tu ainda não é convertido. Quando tu te converteres, tu vai entender os mistérios de Deus. Não, Senhor, eu estou na posição, eu estou contigo, está tudo bem. Ele disse: Pedro, onde você está me dando para me negar? Ele teve que negar, passar pela peneira de Jeová, para entender que ele precisava ter um relacionamento a sério com Deus. Deus. Quanto de nós, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, louvando, pregando, cantando, fazendo e acontecer. Jesus está dizendo para nós: falta tu te converter verdadeiramente. Como assim, pregador? Se tu canta para Deus, mas na tua casa canta também. Não pode sair de uma mesma fonte de estrago, água doce e água salgada. Ou eu sou rico, eu não sou. Ou eu sou servo, eu não sou. Enquanto eu viver esta vida de engano, terá portas que Deus vai fechar, só porque tu está vivendo vida de engano. Esse, meu Deus. Terá enfermidades que não vêm sobre a tua vida, só porque você está vivendo uma vida de engano. De Deus. E Deus não aceita eu estar na presença dele e viver vida de engano. Eu posso zombar de qualquer um, mas de papai ninguém zomba. Porque tudo que o homem planta, ele diz: tu vai colher. De Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente tem que entender, tem que esse livro de Isaías, que o texto que a gente leu, depois de tanto ele dizer para fortalecer a mão, ele vai dizer que está com o coração desanimado, entristecido, seja forte, não temas. Por que, Isaías? Porque ele sabe que tu está vivendo um tempo difícil, ele sabe as lutas que tu tem vivido, ele sabe os inimigos que têm se levantado contra a tua vida, mas não te preocupa que ele está vindo com vingança. Mas não te preocupa que ele está tudo anotado. Ele vai continuar a pelejar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, quando eu li, quando eu estudei, ela nos mostra algo tão lindo, uma
aquilo que nos espera é lindo. A Bíblia nos ensina que naquele grande dia não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais sofrimento, porque o próprio Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. De Deus. Não desista, não desanima, Aleluia. larga o pecado de mão, busca a comunhão com Deus, Meu Deus. volta para os braços de Jesus. Ele reconhece e sabe as suas fraquezas. Isso. Mas não desiste por causa das lutas. Isso. Não sai do quarto por causa da aflição. De Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja para ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Sei que o tempo já está corrido, mas se me permitem, queria só chamar minha esposa para me ajudar rapidamente no louvor, bem rápido. Bem rápido, não ganhei tomar muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto ela ministra o louvor, bem rapidinho, algum consegue muito